Oi, gente, bom dia! Como que vocês estão por aí? Eu, como sempre, estou tomando meu cafezinho para acordar. Você já tomou seu cafezinho hoje? Então, hoje na aula nós iremos falar um pouquinho sobre restauração florestal. Bom, a restauração florestal, ela está dentro de uma temática maior, que é a restauração de áreas degradadas. Esse é um assunto muito importante porque nós vimos nas aulas passadas sobre como que nós conseguimos produzir mudas florestais. Vimos também a legislação florestal com reserva legal e área de preservação permanente. E vimos que se o proprietário rural ele tiver uma área em que ele não está conforme a legislação, ou seja, ele não tem a área de reserva legal ou a sua área de preservação permanente está degradada, o que ele tem que fazer? Ele precisa restaurar essa área. Então, nós vamos ver estratégias para a restauração dessas áreas. Esse assunto, ele é um assunto bem extenso. Então, eu irei dividir em duas partes, para não ficar tão pesado para vocês, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas também para acompanhar. Então, hoje nós teremos a parte 1 da restauração florestal e semana que vem a gente conclui com a parte 2. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos refletir e pensar um pouquinho o que seria uma área degradada. Então, para eu restaurar uma área, primeiramente ela tem que ser considerada uma área degradada. Então, olhando aqui, né, essa vossoroca, nós observamos que era uma encosta de morro que, pelo fato de eu ter retirado a cobertura vegetal com a chuva, esse material acaba descendo e cada vez mais vai tendo um assoreamento, eu vou perdendo esse material, esse solo que aqui existe, de tal forma que com o passar do tempo, cada vez mais vai aumentando essa cratera. E isso se deve, a uma retirada de cobertura vegetal de um local que é estratégico, de um lugar que precisa ter essa cobertura para que o solo seja mantido no local onde ele está. Então, anotem aí, o que nós consideramos uma área degradada? É aquela que após algum distúrbio, certo? Então, teve algum distúrbio, ou eu retirei a cobertura, ou eu realizei um desmatamento, um incêndio, ok? Teve eliminado os seus meios de regeneração natural, apresentando baixa resiliência. O que seria resiliência, gente? Que é um termo que as pessoas às vezes usam para falar delas mesmas. Ah, eu sou muito resiliente, ou tal pessoa é resiliente. Então, resiliência é o poder de se recuperar mediante algo que aconteceu. Então, capacidade de superar, de recuperar adversidades. Então, se o local que ali está é um local que, devido a alguma ação, normalmente antrópica, que é a ação humana, ele acaba não conseguindo se regenerar sozinho, tem um local de baixa resiliência, que tem baixo poder de recuperação, essa área ela pode ficar inapta, ser uma área em que a própria natureza não consegue se regenerar, porque tem muito distúrbio, tem muita ação humana ali naquela área. E aí a gente pode falar que ela vai ser considerada uma área degradada. Então é nessa área degradada que nós temos que focar as nossas ações de recuperação. E essas ações é o que nós iremos ver na aula de hoje. Certo? Vamos continuar? Então, anotem aí, o que seria então áreas degradadas? Então, nós temos 3 definições. Uma área que após uma ação do homem, que é uma ação antrópica, teve suprida a vegetação, como nós mostramos na foto, e modificado o seu ecossistema de tal maneira que os mecanismos naturais são perdidos. Portanto, apresentam capacidade reduzida de voltar ao seu estado original. Neste caso, faz-se necessário uma nova intervenção humana, mas uma intervenção humana para o bem, para que a situação possa ser revertida. Então, se nós causamos esse efeito ruim,
que nós, seres humanos, possamos realizar uma intervenção positiva para que essa área que não conseguia se recuperar naturalmente possa se recuperar. Áreas estragadas ou deterioradas são aquelas que perderam boa parte da matéria e ainda toda a sua capacidade de produção. Então, uma área, por exemplo, em que eu utilizei tanto solo sem um manejo sustentável, que o solo se torna um solo inapto à produção. Aquela que apresenta a redução da quantidade e qualidade da capacidade atual e futura do solo para a produção vegetal. Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo. Aqui seria uma área de preservação permanente, porque é na margem de um rio. Então, é uma APP, uma área de preservação permanente, que foi totalmente degradada. Então, a mata ciliar aqui foi totalmente degradada, porque o homem foi retirando essa cobertura, não foi realizando um processo de restauração e cada vez mais, com as chuvas, com as intempéries, essa área foi se tornando cada vez mais degradada. Então, da forma como ela está aí, sem uma intervenção humana para auxiliar esse processo, ela não vai sair dessa situação. Quais são as principais fontes que causam a degradação? A mineração, que não é o nosso enfoque no momento, mas eu trouxe como uma informação para vocês. A mineração, como ela retira a cobertura vegetal, ela vai causar um revolvimento, né, para procurar ouro, prata, pedras preciosas, enfim, ela acaba degradando esse solo. E o que nos interessa, o uso intensivo do solo para fins agrícolas. Queimadas, desmatamento, são os problemas que, isoladamente ou em conjunto, quando a gente tem o desmatamento junto com os incêndios florestais, acabam propiciando a desertificação de diversas regiões dos mais diferentes países. Exemplos nós temos, podem anotar aí, assoreamento dos corpos hídricos, que foi o que eu mostrei, ou seja, o corpo hídrico, como vai ocorrendo muita descida de matéria orgânica, de terra, enfim, ele vai reduzindo até a largura de rios. Compactação de solo, por exemplo, um local de pastagem, que eu tenho muito o pisoteio de gado, eu posso ter uma compactação desse solo. E a desertificação, que é quando o solo ele é tão, digamos assim, utilizado de forma em que eu não penso em uma regeneração desse solo, eu vou somente utilizando ele de forma indiscriminada, chega uma hora que ele fica tão pobre que ele pode se desertificar, voltar até ser um solo arenoso, sem vida. Por isso que a gente tem esse termo desertificação, se referindo aos desertos. Aqui um exemplo, então, nós temos a retirada da cobertura vegetal, principalmente o desmatamento. Lembrando que, infelizmente, no nosso país, no ano de 2020, nós tivemos um dos maiores índices, tá? De quilômetros quadrados desmatados, ou seja, esse índice ele foi aumentando, o ano passado ainda foi menor, aqui são quilômetros quadrados, tá? Então, essa matéria eu tirei, ela é bem atual, ela é de abril, então os dados apontam recordes nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando a gente fala sobre desmatamento. Então, nós estamos com índices elevadíssimos de desmatamento, principalmente na nossa Amazônia. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem de satélite, aqui do ano de 75 e aqui de 2009, que mostra o desmatamento da floresta no estado de Rondônia. Então, olha como em 75 nós tínhamos ainda muita cobertura vegetal e aqui a gente já vê um desmatamento muito grande que está correlacionado também a um crescimento urbano. As cidades vão crescendo e vai ocorrendo desmatamentos para que as pessoas possam viver nas cidades. E a gente observa essa grande falta de cobertura com o passar do tempo. Aqui, da mesma forma, fotos de satélite que mostram na região do Pará, de 84 até 2006. Então, observem como a cobertura vegetal está sendo retirada, como que nós temos altos índices de desmatamento. Aqui é a reserva do Xingu, em que toda essa área vermelha são áreas desmatadas. E aqui a gente observa que nós vamos ter
uma área que nós não temos desmatamento. Aqui é exatamente onde a gente tem a reserva do Xingu, que é protegida. Então, essa área que é protegida, a gente ainda tem a cobertura vegetal. Porém, ao entorno dessas áreas, já foi retirada a maioria da cobertura, porque não é a reserva indígena. Então, na reserva indígena, a cobertura ainda é mantida por ser um local de preservação. Outro exemplo, uma área degradada no norte do Mato Grosso, que a gente teve um sobrevoo do Ibama na região de Sinop e Brás Norte. Depois de retirada das madeiras mais valiosas, os desmatadores colocaram fogo no que restou da floresta e depois ocupam com pasto. Então, isso é comum, muito comum. Se retira as árvores de valor comercial, depois realiza-se um incêndio para que a maioria da cobertura seja destruída, e aí a gente pode colocar, por exemplo, pasto. Então, é isso que está ocorrendo muito e está causando uma expansão da fronteira agrícola, principalmente na região amazônica. Então, isso é uma grande problemática, que é a retirada da cobertura, o desmatamento, os incêndios, para que depois eu possa colocar pastagem. Aqui nós vemos que nós temos uma área de produção agrícola, porém aqui o produtor agiu corretamente e deixou a área de preservação. Que área de preservação que é essa? Ao entorno de um rio e de nascentes, você tem que deixar uma área de preservação. Então aqui ele está de acordo com a lei. Ele deixou a área de preservação para proteger o corpo hídrico e aí no restante da sua propriedade ele pode utilizar para produção. Então isso é o correto. Nós não estamos falando aqui de deixar intacto. Não, o produtor ele tem que ter o seu recurso econômico, porém ele tem que deixar a sua área de preservação. Então, hoje a temática da nossa aula é restauração florestal. Então, nós já vimos que a gente tem um grande problema de desmatamento. E muitas áreas que são degradadas, que não têm mais função. Então, nós seres humanos, nós podemos intervir. Então, aqui, por exemplo, uma área degradada, que tinha uma inclinação, e que depois de um projeto de RAD, anotem aí o que é RAD, é um projeto de restauração de áreas degradadas. Olha depois, então depois de 20, 25 anos, a gente já consegue observar que uma área que estava totalmente sem cobertura vegetal, com uma restauração correta, um projeto de RAD, um projeto de restauração de áreas degradadas correto, a gente consegue, voltar a uma cobertura vegetal diversificada e vou fazer com que esse ecossistema volte a ser um ecossistema autossustentável, que nesse local possa voltar a ter uma vida, uma fauna e uma flora possa voltar a se estabelecer nessa área que antes não tinha nada, que era uma área totalmente sem cobertura. Então, para a gente começar, então, o que é restauração florestal? A restauração, ela envolve, então, a reconstrução gradual de uma floresta. Como nós vimos aqui no nosso exemplo, nós vamos voltar a produzir, de alguma forma, restaurar, para que a gente possa ter novamente uma floresta. Resgatando sua biodiversidade, função ecológica e sustentabilidade ao longo do tempo, utilizando várias espécies diferentes. Eu posso restaurar plantando somente eucalipto? Não, isso daí seria uma reserva legal com função econômica. Quando a gente pensa em restauração realmente, nós temos que pensar em colocar ali várias espécies como se fosse uma floresta real. Uma floresta real, como nós falamos, ela é um caos, entre aspas, é um caos bom, porque nós temos várias espécies misturadas ali. Na vida real, uma floresta, ela não é uma monocultura, ela tem biodiversidade, ela tem variedade de várias espécies ali. Então, nós temos que utilizar espécies diferentes. Quando nós realizamos a restauração florestal, nós podemos pensar sem perspectiva de aproveitamento econômico. Então, nesse caso, eu vou restaurar uma área para que depois ela fique intocável. Então, eu vou restaurar, vou colocar várias espécies ali, buscando uma sustentabilidade ao longo do tempo.
ou eu posso pensar em uma perspectiva de aproveitamento dos produtos. Eu posso, por exemplo, fazer uma restauração florestal e ali plantar, por exemplo, algumas espécies de baru para depois eu coletar esse baru para vender? Sim. Eu posso fazer uma restauração florestal pensando em espécies, várias espécies, mais algumas espécies que produzem mel, ou que eu posso fazer um extrativismo vegetal depois? Sim. Então eu posso pensar nessas duas perspectivas, ou com aproveitamento econômico ou sem aproveitamento econômico. Então, nas áreas de reserva legal, eu posso ter um manejo, como nós já vimos, buscando um fim econômico. Então, nesse caso, eu posso restaurar a minha reserva legal com algumas espécies que eu vou ter retorno e algum lucro depois. Não tem problema, certo? A restauração florestal, então, ela visa algumas áreas, como nós já vimos. Então, vou mudar aqui a minha corzinha para o vermelho para que a gente possa ver. A restauração, então, ela vai envolver uma área de preservação permanente. Então, áreas de preservação permanente que não estão restauradas. A pessoa, por exemplo, tem uma nascente do rio. Aqui, por exemplo, ó, tem uma encosta de morro que não tem cobertura vegetal. Aqui a cobertura está bem pouquinho, né? Aí, então, mais espécies herbáceas, né? Nós vemos espécies ainda de baixas estaturas, porém a gente não vê ainda espécies arbóreas propriamente dita nessa encosta. Então, áreas que são problemáticas, em que uma enxurrada muito forte eu ainda posso ter a descida, né, a lixiviação aqui do meu solo. Áreas de reserva legal, então, de acordo com o meu bioma, nós vimos que a gente pode ter porcentagens de reserva legal diferentes. Áreas com baixa aptidão agrícola, ou seja, uma área de topo de morro. É uma área com baixa aptidão agrícola, não é interessante eu plantar ali, exatamente devido à declividade do local. Então, uma área de baixa aptidão. É mais interessante que eu restaure essa área, possa colocar, às vezes, espécies que são de interesse econômico, do que eu deixar a área descoberta, certo? E também pastagens abandonadas. Então, pastagens abandonadas em que eu tive um alto pisoteio, às vezes o capim, eu não tive nenhum manejo desse capim, então o solo está muito degradado. Então, nesses locais, seria apropriado se pensar em uma restauração florestal. Quais são os desafios quando eu vou restaurar uma área de preservação permanente? Viabilizar a restauração com qualidade e restaurar a diversidade regional com sustentabilidade e baixo custo. Não adianta eu chegar para o meu produtor rural e falar, olha, você tem que restaurar a sua área de preservação permanente, mas ser um projeto muito complexo ou de elevadíssimo custo. Ele não vai conseguir fazer. Então, tem que ser um projeto com qualidade, se pensar muito bem em quais espécies que nós vamos utilizar e que seja de baixo custo, de tal forma que ele mesmo possa produzir as suas mudas, por exemplo. Então, aí já auxilia muito o produtor. Então, o primeiro passo para a restauração. Vamos começar aos pouquinhos. Primeiro passo. Eu tenho uma propriedade agrícola, como eu já mostrei para vocês. Eu tenho essa área aqui, que está uma área que eu não estou utilizando. A minha aptidão agrícola nessa área não é tão boa. E eu quero restaurar. Ou eu preciso restaurar, né? Às vezes para estar de acordo com a legislação. Primeiro passo, anotem aí. Avaliar a área. Diagnóstico da área obtido pelo CAR. O que é CAR? Cadastro Ambiental Rural. Vou fazer então a minha análise da minha área. Vou observar o meu cadastro ambiental rural, de acordo com o cadastro. Tirei uma foto, vi a porcentagem, às vezes de reserva legal que eu tenho que deixar. Observei que eu tenho áreas de preservação permanente na minha propriedade que precisam ser restauradas. Aí eu vou fazer um diagnóstico do meu local. Caso haja déficit, o que é déficit? Quer dizer que eu não tenho a quantidade que eu preciso de reserva legal na propriedade, as áreas de baixa aptidão agrícola, que são topos de morro, encostas, ou às vezes uma pastagem que está abandonada. Então, áreas que eu sei que se eu plantar, eu não vou ter a produtividade que eu espero, deverão prioritariamente ser destinadas à regeneração natural ou recuperação. Nós vamos ver que nós temos algumas formas de recuperar a área degradada. Nós podemos utilizar a regeneração natural
ou recuperar introduzindo mudas de nativas naquele local. Segundo passo, isolamento. Então, percebi qual é a área da minha propriedade que eu preciso recuperar, certo? Fiz um diagnóstico da minha área? Sim. Qual é o segundo passo? Anotem aí, isolamento. Como é que eu vou recuperar uma área degradada se toda hora eu estou passando o trator em cima da área? Se tem animal, às vezes gado, andando na área. Se tem gente andando na área. Não tem condição. Então, a primeira coisa, eu vou demarcar, como está aqui na nossa figurinha, eles estão com uma trena, eles vão demarcar qual é a área que eles vão restaurar, certo? E aí eu vou isolar esta área. Possibilitar que a vegetação nativa tenha melhores condições de se desenvolver. Evitar trânsito e utilizar cercas ou implantação de aceios, ou seja, como que seria o asseio? Então, é a limpeza do local. Então, naquele local onde você vai isolar, você pode realizar uma limpeza ao entorno para evitar, por exemplo, que inicie um incêndio ali naquela área. Então, primeira coisa, eu vou isolar. Vou utilizar cerca, vou evitar o trânsito das pessoas. E aí vem a primeira ideia de restauração, que é a regeneração natural. Nós acreditamos que aquele local, se ele estiver isolado, sem perturbação, se ele existindo um banco de sementes naquele local, então antes tinha uma floresta ali. Provavelmente muitas árvores, acabou havendo chuva de sementes e naquela minha serrapilheira, naquele meu solo, eu vou ter várias sementes de várias espécies. Então, a regeneração natural, ela pode ocorrer naquele local se eu isolar, se eu deixar a própria natureza agir. Não é um abandono da área, mas é um isolamento com monitoramento. Depois de um tempo, eu vou naquela área olhar. Será que realmente está nascendo novas mudas? Será que está ocorrendo uma sucessão ecológica que nós vamos ver o que é? Então, primeira etapa, diagnóstico. Que área que eu vou restaurar? Segunda etapa, isolamento. Deixa eu isolar esta área para que eu possa observar se irá ocorrer uma regeneração natural. Nós vamos ver que, caso não ocorra, eu posso dar uma ajudazinha. E aí a gente tem uma etapa mais, digamos assim, complementar importante, que é eu mesmo introduzir mudas naquele local. Se eu observar que a regeneração natural não está acontecendo como deveria. Aqui, então, a gente viu que a pessoa... Aqui é uma área de nascente, mas lembrando que nascente tem que ter 50 metros. Então, aqui, ó, ele vai demarcar qual é a área que está faltando ao redor desta nascente, que precisa ser restaurada para que ele possa estar regularizado. E aqui nessa região ele pode isolar inicialmente para ver se vai haver crescimento, ou ele pode, nós vamos ver isso na aula que vem, introduzir também algumas mudas, ok? Nessa área, para que possam nascer novas plantas e a gente possa ter essa restauração. E se não fizer? E se o proprietário não tiver, ó, nem aí? Aí ele vai poder sofrer uma infração grave na legislação, com multa. E o principal que eu acredito que seja, como eu comentei com vocês, é que a obtenção de créditos e financiamentos fica bloqueado. Se ele, no seu diagnóstico, no seu cadastro ambiental rural, ele falou que iria restaurar aquela área, ele não restaurou a área, e ele realizou, no caso, esteve se comprometendo pelo PRA, que é o Programa de Restauração Ambiental, aquele termo de compromisso que nós vimos, ele falou que ele iria restaurar e não restaurou, ele pode ter futuramente problemas para financiamentos e créditos, certo? A terceira parte, que é onde a gente vai, para a gente finalizar a aula de hoje, é a regeneração. Então, se eu isolo a área, a primeira coisa que eu tenho que observar, então é o terceiro passo, é a condução da regeneração natural. Então, eu vou, por exemplo, essa área aqui, que é uma área em que eu irei restaurar, eu
isolei a minha área. Não vai ter trânsito, não vai ter animal passando. E aí eu vou observar se as primeiras espéciezinhas vão começar a nascer. Aqui, então, é uma vegetação nativa que se regenera a partir da simples interrupção dos distúrbios antrópicos. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que eu interrompo o quê? A influência do ser humano. Se eu isolo uma área e eu deixo que ela mesma se regenere, vai ocorrer o processo que chama-se sucessão ecológica, que é a recuperação natural. É um processo lento? Sim, porque a gente vai ter diferentes espécies em que uma vai ter que crescer após a outra. Isso nós vamos ver na aula que vem. Então, esse processo de sucessão ecológica, de recuperação natural, ele é um processo lento de instalação de organismos em um determinado local e que acontece de forma gradual, porque nós vamos ter primeiro as espécies que são colonizadoras, que são gramíneas, espécies pequenas, herbáceas pequenininhas, capins, que são nativos. Depois nós vamos ter as espécies que são chamadas de pioneiras, que são espécies que se dão muito bem com luz solar. Depois vamos ter as espécies secundárias, que já são espécies que precisam de um pouquinho de sombreamento. E por fim vamos ter as espécies clímax, que são as espécies que são maiores, que são espécies que vão realmente mais ao final do processo de sucessão se estabelecer. Então é um processo mais gradual, um processo lento, mas que se nós monitorarmos e observarmos o que está acontecendo, a regeneração vai chegar até o momento, após 25, 30 anos, que nós esperamos que a floresta volte a ser o que ela era antigamente.